Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, o debate que temos estado a travar apresenta-se como sendo um debate sobre o combate ao terrorismo, mas não se pode esconder o debate que realmente aqui travamos hoje e que é sobre limitações lícitas e limitações não lícitas aos direitos e às liberdades fundamentais de acordo com a Constituição. E eu creio que há duas falsidades que têm alimentado o debate sobre o combate ao terrorismo em Portugal. A primeira dessas falsidades é de que somos o único país em que não há acesso a dados de comunicações que permitam investigar com uma eficácia acrescida as responsabilidades neste domínio. Ora, a verdade é que, como todas as senhoras deputadas e os senhores deputados saberão, a Polícia Judiciária, enquanto Polícia de Investigação Criminal, tem acesso aos dados sobre comunicações, enquanto órgão de polícia criminal e, portanto, no âmbito de um processo criminal, exatamente como manda a Constituição. A Constituição é clara deste ponto de vista. O acesso a estes dados só pode dar-se no contexto de um processo criminal. E há um órgão que tem competência para isso, de acordo com aquilo que diz a Constituição. Em segundo lugar, há uma outra falsidade. É de que, para combater o terrorismo, nós temos que pôr entre parênteses aspectos essenciais do Estado de Direito democrático, da legalidade democrática e criar, portanto, Estados de exceção onde não valem direitos e liberdades fundamentais. Ora, eu creio que isto é falso e que isto é perigoso. Porque vejam as senhoras e os senhores deputados, é aceitável que um jornalista, por exemplo, veja os dados sobre as suas comunicações com uma das suas fontes, alvo de ingerência a propósito desses dados, porque uma dessas fontes é suspeita, por exemplo, de prática de espionagem? Eu não creio que isto seja aceitável num Estado de Direito. E, portanto, creio que devemos ter a máxima prudência em defesa do Estado de Direito democrático. Portanto, a questão de fundo, creio eu, é se somos intransigentes na defesa do Estado de Direito democrático ou se cedemos à chantagem e diminuímos o Estado de Direito democrático. Ora, a Constituição é clara a este respeito. Escuso de lembrar às senhoras e aos senhores deputados o teor literal do artigo 34, número 4 da Constituição, que proíbe literalmente a ingerência nas comunicações, nas telecomunicações, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Está cá tudo claríssimo. E o Tribunal Constitucional, que já foi aqui citado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, foi também claro no seu acórdão de 2015 a este respeito, e passo a citar para que não haja qualquer dúvida. Disse o Tribunal Constitucional: há um largo consenso no sentido de se incluir os dados de tráfego no conceito de comunicações constitucionalmente relevante para a proibição de ingerência. Não creio que o Tribunal Constitucional deixe, portanto, nenhuma dúvida a este respeito. E acrescenta o Tribunal Constitucional ainda assim. Quer dizer, o âmbito de proteção do artigo 34, número 4, abrange não apenas o conteúdo das telecomunicações, mas também os dados de tráfego. Portanto, eu creio que a jurisprudência do Tribunal Constitucional, pese embora todas as suas vicissitudes que já aqui foram sublinhadas, é rigorosamente inequívoca a este respeito. Portanto, a questão decisiva, a meu ver, não é saber quem é que autoriza, como foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não é saber quem é que autoriza o acesso a estes dados, é realmente tudo muito claro. Se o acesso é fora de um processo criminal, então esse acesso é inconstitucional e eu creio que esse obstáculo não pode ser contornado. Facultá-lo, aliás, facultar esse acesso a agentes ou funcionários de uma entidade cuja finalidade, cujo mandato não é avaliar judicialmente responsabilidades, é outra finalidade, acresce na inconstitucionalidade desta medida. Eis, pois, a nossa posição sobre a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do CDS a respeito dos chamados metadados. Entendemos nós que são ambas as propostas inconstitucionais e nós, enfim, entendemos que não se deve violar a Constituição nesta matéria, seja qual for o pretexto. E confiamos, aliás, que as entidades que têm competência para suscitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade o farão
e permitirão ao Tribunal Constitucional confirmar, assim entendemos, a sua jurisprudência anterior. Sobram essencialmente, e perdoarão que não me refira a todos os projetos, sobram para nós essencialmente 2 projetos de lei apresentados pelo CDS, um sobre perda de nacionalidade, outro sobre recusa de entrada no território português. E do nosso ponto de vista, um desses projetos é redundante, o outro desses projetos é inconstitucional. Aquele que versa sobre a entrada no território português é redundante porque a Lei 23 de 2007, em 7 dos seus artigos, 7 artigos, 7 que o CDS não viu, distraiu-se e, portanto, não viu que há uma série de determinações que impedem justamente que suscitam essa recusa. E, finalmente, quanto à retirada da constitucionalidade, já aqui foi dito, o artigo 30 da Constituição é claro, retirar a constitucionalidade na sequência de uma decisão judicial é claramente inconstitucional. E, portanto, senhoras e senhores deputados, queria terminar dizendo que para nós este é um debate sobre o núcleo essencial do que é e do que não pode ser um Estado de Direito democrático. E a consistência de um Estado de Direito testa-se muito mais em circunstâncias difíceis, em circunstâncias limite, do que num clima de normalidade. Para nós, aceitar qualquer forma de Big Brother em clara violação da Constituição e da legalidade democrática não dá força à democracia no combate a crimes graves, fragiliza a democracia. E para nós, enfraquecer o Estado de Direito é, em bom rigor, um prémio que se dá a quem não merece esse prémio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.